Bom dia. Bebê com hidrocefalia segue internado à espera de aparelho para retirada de líquido. Presidente do Motoclube sofre infarto e continua internado em hospital. No estúdio vamos falar sobre mudanças de partidos que deve começar essa semana. E mais, Favela do Samba e Turma do Quinto dividem título do Carnaval 2016. Hoje é 16 de fevereiro de 2016 e o Bom Dia Maranhão já está no ar. E um bebê de 7 meses que sofre de hidrocefalia segue internado em São Luís à espera da retirada de líquido da cavidade craniana. O problema é que o hospital onde o bebê está internado não dispõe do aparelho. Pedrinho, como é chamado carinhosamente pelos pais, está internado há 10 dias no Hospital da Criança Dr. Odorico de Amaral Matos. O principal problema é a falta da válvula para a retirada do líquido. Essa válvula entupiu e ele precisa imediato dessa válvula a repercussão que eu tenho é que não existe, essa válvula não tem aqui em São Luís. Se não chegar essa válvula, ele vai terminar falecendo, que não tem. Eu já apelei para o governo, já apelei para o secretário de saúde e não resolveu o problema. A válvula serve para retirar o líquido acumulado na cabeça da criança. Esse produto não é feito no Brasil e é importado da França e custa cerca de R$8 mil. A primeira válvula foi implantada no Pedro logo quando nasceu, mas acabou entupindo. Sem receber a nova válvula, ele começou a apresentar diversos problemas, como febre e sequentes desmaios. É muito complicada e eles têm que providenciar porque meu filho vai morrer. O médico agora me disse, corre atrás que teu filho vai morrer. Né? Pelo descaso. O médico disse, se eu não correr atrás, meu filho vai morrer. A família está desesperada, pois não tem resposta nem do hospital e muito menos do estado. Secretário da Saúde, o governador, qualquer pessoa aí que vê o que é que faz pelo meu filho, porque ele não pode morrer não, que me ajude, porque eu não tenho condições de comprar uma válvula. Olha, no fim de semana, o governo do estado enviou nota aqui para a TV Difusora e informou que vai disponibilizar a válvula, mas para isso a criança precisa ser transferida para o Hospital Materno-Infantil. O que a gente percebe é que, infelizmente, existe uma demora nessa transferência. E aí, de quem é a responsabilidade de transferir essa criança para o Hospital Materno-Infantil? Acho que o governo do estado, então, pode viabilizar agora, para facilitar até para a família, essa transferência. E olha só, continua internado o presidente do Motoclube, Hans Nina. Ele sofreu um infarto na última segunda-feira e foi hospitalizado. O estado de saúde do presidente do Moto é considerado instável. Desde junho de 2014, ele assumiu a presidência do Papão e foi eleito em Assembleia Geral para mandato de 2 anos. Serão iniciados nesta terça-feira, a partir das 9 da manhã, na Feira da Cidade Operária, próxima à UPA, os atendimentos da carreta da saúde contra a hanseníase. A população vai poder fazer testes clínicos gratuitos voltados para a detecção da doença. Já na quarta-feira, os procedimentos serão feitos na Avenida dos Africanos, próximo à Fundação Bradesco. O Maranhão foi o estado brasileiro com o maior número de casos novos de hanseníase no ano passado, 3.632 no total. Por isso, a prevenção é de extrema importância. Mais informações, basta acessar o idifusora.com. E a seguir vamos falar sobre mudanças de partidos que deve começar ainda essa semana. Agora são 7h40. O Bom Dia Maranhão volta já. Você vê imagens ao vivo da movimentação da ponte do São Francisco. Confira agora a previsão do tempo na capital e também no interior do estado. Nesta terça-feira, o sol aparece entre nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva em praticamente todo o estado. Em Itapecuru-Mirim, os termômetros oscilam entre 26 e 34 graus. Em Barra do Corda e Imperatriz, a máxima deve atingir os 35 graus. Já em São Luís, mínima de 25 e máxima de 33 graus.
E em Santa Inês, o clima foi de muita tensão. Os vereadores da cidade decidiram, em meio a uma votação acirrada, pela concessão de licença ao prefeito Ribamar Alves, que continua preso e corria o risco de perder o mandato. Em meio a ânimos bastante exaltados que o destino do prefeito Ribamar Alves à frente do cargo foi discutido em sessão na Câmara de Vereadores de Santa Inês. Alguns parlamentares demonstraram indignação diante da possibilidade de concessão de licença ao prefeito. Nós optamos para darmos aquilo que mais de direito, baseado na Constituição Federal, 15 dias. E então depois que se vencer os prazos, depois que se vencer os prazos da lei orgânica e da Constituição Federal, agora vamos dar uma licença por mais 30 dias? Errado! Ribamar Alves foi preso no último dia 29 de janeiro. Ele é acusado de estuprar uma estudante de 18 anos. Depois do ato, o prefeito teria tentado comprar o silêncio da vítima, mas foi denunciado. No momento da abordagem policial, o prefeito de Santa Inês chegou a alegar que tudo aconteceu com o consentimento da vítima, versão que foi desmentida. Outros vereadores presentes na sessão defendem que, mesmo diante das provas apresentadas, Ribamar Alves ainda não foi julgado. Sendo assim, não há comprovação de culpa. E vai decidir se Ribamar Alves tem culpabilidade nesse processo. É a justiça. Para vocês terem uma ideia, eu não posso chegar aqui agora e falar em cassação se o prefeito ainda não recebeu sequer a denúncia da Procuradoria. Nas ruas de Santa Inês, a população fez questão de demonstrar através de faixas não só o apoio, mas também a insatisfação diante do escândalo. Mesmo com a reação popular, Ribamar Alves foi mantido no cargo. Essa licença é concedida em todo o vigor da lei, porque existe. Cada ser humano tem seu direito de defesa. E olha só, a mudança de partidos deve começar essa semana. Será aberto espaço para que os candidatos às eleições deste ano, que exercem mandatos de deputados ou vereadores, mudem de legenda. Sobre o assunto, eu converso agora com o advogado especialista em direito eleitoral, Carlos Sérgio. Bom dia, Carlos Sérgio. Bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez ao Bom Dia Maranhão. Essa mudança, então, essa mudança de partidos deve começar realmente essa semana? A lei eleitoral diz que o prazo final para você estar filiado e com isso apto a poder se candidatar é 6 meses antes das eleições. Isso é uma regra nova, o prazo anterior era de 1 ano, mas os prazos eleitorais estão ficando mais curtos. Portanto, entendeu-se que é 6 meses o prazo para poder você estar afiliado a algum partido e poder se candidatar. Em sendo assim, os senhores deputados, vereadores que já estão filiados a algum e queiram mudar, eles terão também até 6 meses antes das eleições para poder se filiar. Só que agora foi criado também uma janela de 30 dias. Os deputados e vereadores, o mandato pertence ao partido, mas a lei eleitoral disse que, mesmo pertencendo ao partido, haveria um prazo na qual aquele que foi eleito por um partido poderia mudar para outra legenda, visando se candidatar nas próximas eleições. E esse prazo é agora, de 30 dias antes desse prazo final de 6 meses. Portanto, no decorrer do mês de março, é que poderão haver mudanças de partidos, de ocupantes de cargos de deputado, de vereador, que queiram concorrer, que queiram deixar a legenda pela qual for eleito em 2012 ou em 2014, sem o risco de perder o mandato. Tem outra situação também, diversas situações aí com relação a tempo, né, dependendo do cargo. Por exemplo, quem quer concorrer também à eleição, esse tempo varia tanto de 6 meses, tem pessoas que, por exemplo, secretários, quanto tempo antes eles devem deixar o cargo para poder concorrer à eleição? Aí você está tratando de um outro instituto, que é o da desincompatibilização. Sim. Funcionários públicos, ocupantes de cargos comissionados, secretários municipais, eles não podem concorrer no cargo. Eles deverão deixar o cargo que ocupam para poder concorrer às eleições, seja prefeito, seja vereador. Sim. No caso de candidato a vereador
e cujo pretendente ao cargo seja hoje secretário municipal, ele deverá deixar o cargo 6 meses antes das eleições para poder disputar as eleições de outubro de 2016 nas mesmas condições que os demais candidatos. Funcionários públicos, qual o prazo? Funcionário público também entende-se que a pessoa ocupante de um cargo na administração pública, ele de alguma forma tem alguma vantagem em relação aos demais concorrentes. Portanto, ele também deve se desincompatibilizar. Só que no caso do servidor comum, do funcionário público normal, que não é ocupante de cargo comissionado, nem de cargo de chefia ou de direção, ele só deve se desincompatibilizar 3 meses antes das eleições. Essas novas regras, sem dúvidas, devem provocar aí grandes mudanças, né? Mudanças significativas. Pois é, as principais mudanças é principalmente a diminuição do tempo de campanha. A população antes, todo mundo, a sociedade se envolvia por 90 dias no processo eleitoral. Agora a campanha de fato e de direito só será de 45 dias. Esses 45 dias, por quê? Principalmente para redução de custos? Sem dúvida nenhuma. O Brasil hoje, a atividade política, a representatividade popular, ela vem sendo muito questionada com todos esses escândalos, a questão da Lava Jato, dos gastos de campanha, campanhas milionárias, quase sempre redundam em problemas de corrupção. Normalmente, quem gasta muito numa campanha tende a ter maior compromissos com o poder econômico e nem sempre estará fazendo aquilo que é o desejo da população. Nesse sentido, os políticos os políticos são representantes da sociedade. Eles defendem de uma forma ou de outra os interesses daqueles que os elegem ou daqueles que os financiam. Mas o certo é que a legislação eleitoral ela modificou para poder restringir o prazo de campanha eleitoral para 45 dias, acreditando-se que com uma campanha menor haverá menos investimentos, menos gastos e com isso será uma eleição mais equilibrada, com um maior processo de transparência, de lisura, possibilitando que aqueles que a população efetivamente entenda como seu representante possam ser os eleitos. E essa fiscalização, será que vai acontecer de fato? Porque 45 dias, será que esses candidatos vão cumprir mesmo essa determinação ou vão burlar a lei e fazer a propaganda sem que, bem antecipada? Será que isso é possível? Pois é, essa é uma questão. Na verdade, a campanha é menor e a propaganda antecipada continua proibida. Entretanto, ela acabou ficando até um pouco mais flexível. Os candidatos podem participar de alguns eventos às custas dos partidos políticos para discutir mais abertamente as políticas que pretendem implementar nas gestões futuras, vindouras. Entretanto, não pode, de forma nenhuma, o candidato, nesse momento, fazer o pedido explícito de voto, fazer efetivamente uma campanha eleitoral antecipada, porque os organismos da Justiça Eleitoral estão aí aptos a representar, denunciar aquele que estiver fazendo campanha antes destes 45 dias. Há uma maior liberdade para a reunião, para as organizações internas do partido, mas não é permitida a propaganda eleitoral antecipada, cujo candidato que essa prática tiver, poderá ser multado e a multa é bastante significativa. Esse horário eleitoral gratuito, que a gente via também por muitos dias, longos dias, ele também deve ser diminuído, né, com relação a esses 45 dias agora? Na verdade, só serão de 35 dias. O horário eleitoral gratuito no rádio e na TV não sofreu tanta restrição assim, não houve tanta modificação em relação a ele. Será de 35 dias. A campanha de 45, iniciada a campanha no dia 16 de agosto, dia 26 de agosto, inicia o programa no rádio e na televisão. Agora, esse prazo para se desincompatibilizar não vai gerar uma confusão, não, hein? São 6 meses para umas mudanças diferentes, não é isso? Sem dúvida nenhuma, sempre gerou muita polêmica, né? O prazo, a questão da desincompatibilização, de eu saber qual cargo eu pretendo concorrer, qual o sentido para a lei eleitoral do cargo que eu estou ocupando. Então, para secretário, por exemplo, para ser candidato a vereador, o prazo é 6 meses. Mas para ele ser candidato a prefeito, ele só precisa se desincompatibilizar 4 meses antes das eleições. Portanto, há situações bastante distintas, é um pouco complexo a análise dessas questões e sempre há muitas ações eleitorais questionando que fulano não se desincompatibilizou no prazo correto e é um amadurecimento da justiça eleitoral, da jurisprudência eleitoral. No caso, por exemplo, do servidor estável, concursado dos municípios, ele ainda tem uma prerrogativa distinta dos demais. Ele se desincompatibiliza só 3 meses antes das eleições, mas ele ainda fica recebendo os seus vencimentos. Não há
comprometimento do salário do servidor estável que pretende se candidatar a algum cargo nas eleições de 2016. Mesmo durante o processo de campanha, mesmo se desincompatibilizando do cargo, ele continua recebendo o salário normal. Isso os servidores efetivos, permanentes da administração, não os secretários, não os ocupantes de cargo de chefia, os cargos em comissão, mas somente os servidores estáveis que se afastam 3 meses, não podem fazer campanha estando ocupando os respectivos cargos, mas ainda tem esse benefício de ficar recebendo o seu salário mesmo durante o período do afastamento. Ok, eu conversei com o advogado especialista em direito eleitoral, Carlos Sérgio. Muito obrigada pelas informações. A gente espera que o senhor retorne aí com mais informações sobre política, porque esse ano ainda tem muito assunto para a gente discutir. Sempre estamos à disposição, porque a questão política, há todo um questionamento sobre a atividade política, mas nós não vivemos sem a atividade política. Certamente. Obrigada mais uma vez, bom dia. Bom dia. E nós vamos para um rápido intervalo. A seguir, vamos falar sobre a favela do samba e a turma do Quinto, que dividem o título do Carnaval 2016. 7h54, eu volto já. Imagens da Avenida Beira-Mar. E em Imperatriz, eleitores que deixaram o recadastramento biométrico para a última semana estão enfrentando uma série de dificuldades. Para ser atendido, é preciso encarar longas filas. Na reta final para fazer o cadastramento biométrico, olha só o tamanho da fila nos locais de atendimento. Seu Cornélio, de 76 anos, também enfrenta o sacrifício da fila. Porque diz que tem que fazer a qualificação, né? A biometria, né? Sim. Que aí diz que a gente não fizer e tem um problema no título, né? De repente, as senhas acabaram. E agora? Agora, o que a gente vai fazer, né? Falta informação. E o pior é que não sai ninguém da organização para dizer para o povo, entendeu? Se não vai distribuir senha ou não. Então, moral da história, desorganização total. No meio da fila, à espera de atendimento, jovens, adultos, pessoas que trouxeram até cadeira para suportar a espera e muitas mulheres com crianças de colo. Foi agendado para 9h15. Eu cheguei aqui e não era nem 8 horas. Vai esperar? Sim, vou. É o jeito, né? De acordo com os técnicos do Tribunal Regional Eleitoral, essa fila toda é provocada pela lentidão no sistema. O atendimento aqui em Imperatriz depende da central, que fica em São Luís. Mas nem mesmo os atendentes sabem direito o que está acontecendo. Na verdade, nem a gente sabe o que realmente está acontecendo. É um pane no sistema e a gente está sempre tentando entrar em contato com São Luís, que é a central, onde vêm os dados, mas a gente não sabe. No posto de atendimento instalado na Unidade Regional de Educação, existem 16 guichês que nos últimos dias vivem dando problema. Vale lembrar que o cadastramento biométrico termina nesta quarta-feira, dia 17, mas quem for tirar o título pela primeira vez ou fazer a transferência, o prazo só termina no dia 4 de maio. E a gente fala de economia. A Bovespa teve alta de 0,72% aos 40.092 pontos. O dólar teve alta e fecha em R$ 3,99. O peso teve queda de 0,29% e vale 27 centavos. O euro teve queda e fechou em R$ 4,46. E agora a gente fala de Carnaval 2016. A favela do samba e a turma do Quinto são as campeãs do Carnaval de São Luís. Quem explica melhor para a gente sobre esse assunto, sobre essa novidade, é o repórter Eduardo Ericeira. Sem dúvida uma novidade, hein? Explica melhor para a gente como isso aconteceu em Ericeira. Bom dia. Olá, Eliane, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham, bom dia Maranhão. Desde a data da apuração, muita polêmica, muitas dúvidas. Foi anunciada a primeira favela do samba como campeã no dia da apuração. Depois a mesa julgadora voltou atrás e anunciou a turma do Quinto. Por quesitos de evolução, segundo as informações que foram repassadas, não tinha no regulamento. Uma jurada deixou de dar a nota, quer dizer, uma polêmica muito grande, como em anos anteriores, mas parece que o negócio foi mais complicado esse ano. Pois é, a favela não gostou da decisão. Moveu aí um recurso, o recurso foi acatado ontem durante uma reunião da Liga das Escolas de Samba do Maranhão. Esse recurso foi acatado e, portanto, o título do Carnaval 2016 foi dividido entre as escolas Turma do Quinto da Madre Deus, que já havia sido anunciada
como a campeã no dia da apuração, e agora também a Favela do Samba dividiu o título com a turma do 5º, também é campeã do Carnaval 2016, a escola do bairro do Sacavém, que agora com o título desse ano soma 17 títulos. A Flor do Samba, que também se sentiu prejudicada, moveu um recurso, só que o recurso não foi acatado, ela perdeu 8 pontos, foi punida por 8 pontos a Flor do Samba, mesmo tendo 10 aí em todos os quesitos, por todos os jurados, 10 de ponta a ponta aí da apuração, mas teve que se contentar mesmo agora com a 5ª colocação. Já terminado na 6ª, agora sobe uma posição, termina na 5ª colocação, e a vice-campeã, com aí o título dividido entre Favela e turma do 5º, é a turma de Mangueira. Voltamos com você, Eliane. Obrigada, Eduardo, pelas informações. Que bom, então, que tudo acabou bem, né? Parabéns, então, à Favela do Samba, que levou o título merecido aí, também de primeiro lugar, dividindo com a turma do 5º, como você bem falou, em terceiro lugar, a turma de Mangueira. Obrigada pelas informações, Eduardo. E o Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias você pode conferir em nosso portal idifusora.com, assim como as reportagens e a entrevista de hoje. Uma ótima terça-feira para você e até amanhã.